Fala aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? A gente parou lá em velocidade média, que é uma parte do conteúdo de movimento uniforme. E hoje, dando continuidade, a gente vai ver aí a função horária do espaço, tá bom? Que continua com aquela ideia lá da velocidade, a velocidade média, tá ok? Vai mudar a fórmula e vai nos permitir interpretar algumas questões de uma forma diferente, tá bom? Então, a definição nos diz o seguinte: quando observamos um objeto que se movimenta, notamos que a sua posição se modifica com o passar do tempo. Isso nós já tínhamos visto. Se um corpo ele se movimenta, logicamente, né, a gente percebe que esse movimento ele se dá devido ao tempo que vai passando. É necessária a existência de um tempo para que ocorra um deslocamento. Não tem como ele se mover sem a existência de ter um tempo cronometrado para que aquele movimento aconteça. Dessa maneira, temos uma fórmula ou uma função que relaciona matematicamente os espaços S desse objeto com os instantes correspondentes T e chamamos isso de função horária do espaço. Então, a função horária do espaço nada mais é do que uma fórmula, essa fórmula que vocês estão vendo, onde com ela a gente consegue calcular algumas coisas, tá? E se você quiser, de uma forma mais simples para a gente entender isso aqui, é necessário que a gente compreenda o que significa cada letra dessa. Então, a gente vai ter uma fórmula aqui com 1, 2, 3, 4 letras. Então, nós temos uma fórmula aí com 4 letras, tá ok? O que é que significa cada uma dessas? Vamos ver aí. A primeira, tá? Separei aqui o S, esse S aqui, é o espaço final. Então, a gente sabe que quando tem um deslocamento, a gente tem duas coisas. O espaço final, que é onde o objeto parou de se mover, e esse S com esse zero aqui no final, ou um O, né? Geralmente a gente usa um zero, significa o espaço inicial. Então, espaço inicial quer dizer no começo do movimento, quando vai começar a cronometrar, esse é o espaço inicial. E no final, quando se dá o final, a gente tem lá o espaço final, tá ok? Vamos ter aí o V, que significa velocidade média, que a gente já tinha visto anteriormente que V significava velocidade média, e a letra T, que significa tempo, tá bom assim? Então, S, espaço final, S0, espaço inicial, V, velocidade e T é o tempo, tá? Então, na fórmula a gente tem espaço final igual espaço inicial mais velocidade vezes tempo, tá bom? Então, essa fórmula que a gente vai estar utilizando a partir de agora nos nossos exemplos, nas nossas questões para resolver. Nós chamamos dessa fórmula de fórmula do sorvete, tá? Para ficar fácil da gente memorizar, se você observar aqui, ó, sorvete. Então, essa é a fórmula do sorvete, a fórmula do movimento uniforme, a função horária do movimento uniforme. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem essa fórmula, 4 incógnitas, 4 letras, onde quando a gente começar a ler os enunciados das questões, por exemplo, essa aqui, a gente vai perceber sempre que tem 3 valores e vai ficar faltando um desses 4. É justamente ele que a gente vai descobrir, tá bom? Então, é só você tratar dessa fórmula aqui como se fosse uma equação do primeiro grau, que a gente viu bastante em matemática. Dessas 4 aqui, o que é importante é eu entender o que significa cada letra dessa. Na hora que a gente pegar um enunciado como esse, é a gente separar os valores de acordo com essas letras daqui. Aí, na hora de resolver, sim, vai ficar faltando uma. É só você considerar ela como se fosse o x lá da equação de matemática, a equação do primeiro grau. E aí a gente resolve como uma equação do primeiro grau normalmente, tá bom? Então, vamos aí para esse exemplo. Ele nos diz o seguinte: um móvel com velocidade constante, quer dizer que a velocidade não se altera, é movimento uniforme, percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixou um eixo de coordenadas.
Sabe-se que no instante t igual a 0, a posição do móvel é S0 igual a 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é S igual a 200 metros. Determine. Veja que nós temos aí dois tempos, mas que na realidade a gente considera um só. E por que a gente considera um só? Vou explicar. O T0, ele não entra no cálculo, porque isso é quando vai iniciar a marcação do tempo. O que nos interessa é apenas esse T aqui, o tempo final, digamos assim, o tempo que foi marcado, cronometrado, todo o deslocamento. Então, tempo só nos interessa esse último aqui, o primeiro não. Perceba que na fórmula só tem uma letra T, não tem duas, tá bom? Agora, o espaço nos interessa os dois, o espaço inicial e nos interessa o espaço final. Ah, professor, mas eu só vou ter aqui os três valores, vai ficar faltando calcular a velocidade, e dependendo do que se peça para calcular aqui, eu posso calcular outras coisas, tá ok? Então, vamos ver aqui. Vou separar os dados, tá bom? Dessa questão. A fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula do sorvete, a gente já sabe disso. Então, vamos separar os dados. O espaço final está aqui, 200 metros, porque foi o espaço justamente quando o tempo marcou os 20 segundos, quando o tempo parou de ser cronometrado. Então, espaço final, 200 metros. O espaço inicial está aqui no enunciado também, 500 metros. Velocidade a gente não tem, o enunciado não falou em velocidade, então eu coloquei aqui uma interrogação, provavelmente vai ser pedido para calcular a velocidade. Eu não li aqui ainda, mas se a gente for observar aqui na letra A, tá certo? Nós vamos fazer de conta que a gente não sabe o que é que está pedindo. E o tempo, como eu falei para vocês, o tempo zero a gente desconsidera. O que nos interessa é somente o tempo final, que são os 20 segundos, ok? Então a gente separou os dados, agora a gente vai aqui para a letra A. O que é que está pedindo na letra A? Velocidade do móvel. A gente quer saber essa letra V aqui, ela vale quanto? Então o que é que a gente vai fazer agora? Simples, pega esses valores, substitui nessa fórmula daqui. Então, vamos substituir. No lugar do espaço final, a gente colocou 200. O espaço inicial, a gente colocou 500. Repete o sinal de mais. A velocidade, a gente não sabe quem é. Coloca a letra V. Se aqui você quisesse colocar um X, como a gente fazia lá em matemática, não tinha problema nenhum. Mas eu prefiro deixar a letra da incógnita, a letra da fórmula. Mas se quisesse colocar um X aqui para resolver, não teria problema nenhum. Vezes t, que é o tempo que corresponde aos 20 segundos. Então, está aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Resolver essa equação. Tem várias maneiras diferentes, tá certo? O que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, veja. O 500 que está desse lado aqui, ele está positivo. Eu peguei e passei ele para o lado esquerdo. Aí, como ele estava positivo, eu passei ele para o lado esquerdo e ele ficou negativo. E aqui eu multipliquei V vezes 20, como se fosse X vezes 20. Ficou 20V ou 20X. Perceba que ele é positivo, ele está do lado direito da igualdade, continuou do lado direito da igualdade, não precisa mudar sinal, beleza? Aí aqui a gente subtrai 200 menos 500, vai ficar menos 300. Lembre-se que sempre tem que repetir o sinal do número maior. O número maior é 500, por isso que vai ficar negativo. E o 20V eu repeti. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse menos 300, passar para o lado direito da igualdade. Esse 20V passa para o lado esquerdo da igualdade. É como você vai mudar tudo de um lado com tudo do outro, aí não precisa fazer jogo de sinal, tá certo? Aí o 20 que está junto da letra V está multiplicando. Se está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, os sinais eu não mudei, porque considero que a gente mudou tudo de lado, e aí não precisa fazer jogo de sinal. Aí, agora a gente faz uma divisão. Pode cortar um zero aqui com um zero daqui, tá certo? Vai ficar... Deixa eu colocar aqui para ficar melhor de vocês verem. Pode cortar esse zero daqui com esse zero daqui, ó. Aí vai sobrar 30 dividido por 2.
30 dividido por 2, 15. E esse sinal de menos que está aí a gente repete, tá ok? Então vai ficar menos 15. Como é a velocidade, menos 15, veja que o espaço está em metros e o tempo está em segundos, então vai ficar menos 15 metros por segundo. E isso é a letra A, é a velocidade de acordo com esse movimento, ok? Aí vamos para as outras letras. Aí você pergunta, professor, mas não sobrou só uma letra, a gente não descobriu, acabou. Não, dá para a gente fazer outros cálculos utilizando essa fórmula daqui. E aí uma pergunta interessante é essa letra B aqui, ó, a função da posição. Toda vez quando aparecer esse termo aqui, ó, a função, quer que você determine a função, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa fórmula daqui, deixa eu voltar, no lugar do espaço inicial, a gente vai colocar o valor que corresponde a ele, e no lugar da velocidade, a gente vai colocar o valor que corresponde à velocidade. Ah, mas não tinha antes, tem agora. Então, toda vez quando pedir para determinar a função horária da posição, é isso daqui, ó. O S você repete, o T você repete, e a única coisa que você vai fazer é substituir o espaço inicial e a velocidade. Que é o espaço inicial? 500, está aqui. Quem é a velocidade? A gente não sabia quem era. Mas quando a gente resolveu a letra A, a gente descobriu, ó, menos 15. Detalhe, esse sinal aqui do meio, esse aqui, ó, ele é o sinal da velocidade. Se a velocidade é positiva, o sinal é positivo. Se a velocidade é negativa, esse sinal aqui ele acompanha, então é negativo. E isso aqui já é a função da posição, que a gente chama também de função horária. Então aqui não tem cálculo, é só substituir. E o que for pedido aí agora na letra C e na letra D, a gente vai resolver usando essa função horária aqui, ó, considerando que o espaço inicial é 500 e que a velocidade é menos 15, tá ok? Vamos para a letra C. Aí eu vou passar isso aqui, vou deixar a questão, tá? Ok? Tá aqui, ó. Tá aqui a letra A. Pronto, tá aqui, ó. Letra A e letra B. Qualquer coisa você pausa, copia o que é necessário aqui e aí a gente continua porque não cabe, né, tudo aqui nesse slide. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer novamente os dados. Pronto, tá aí. Detalhe, a velocidade a gente não tinha. Como a gente calculou a letra A, agora a gente tem, que é o menos 15, ok? E lembre-se que a gente tem a função horária. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem a função horária já. Que é essa daqui, ó. Pronto. Tudo que estava lá no slide anterior eu trouxe para cá. Agora vamos para a letra C. Na letra C, a posição nos instantes t igual a 1 e t igual a 15. Veja, a posição. Posição é o espaço. Está mandando a gente calcular o espaço quando o tempo for 1 segundo e quando o tempo for 15 segundos. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar essa letra T, vai tirar ela e no lugar dela vai colocar 1. Vai resolver. Ó, repetir a fórmula e no lugar da letra T eu coloquei 1. Lembre-se que entre o 15 e a letra T existe um sinal de vezes. Então eu coloquei aqui o sinal de vezes. O que é que a gente resolve aqui primeiro? A multiplicação. Então repete o 500, repete o menos. 15 vezes 1, 15. Tá aí. No final a gente subtrai. 500 menos 15 vai dar 485. Então esse aqui é a posição no tempo sendo 1 segundo, ou o espaço no tempo sendo 1 segundo. Mas foi pedido aqui 2 tempos, ó. Então eu vou fazer um outro cálculo, considerando que o tempo agora é quanto? 15, tá certo? Então no lugar da letra T, eu coloquei um 15 no lugar, e a gente vai resolver isso daqui, ó. Resolve primeiro a multiplicação. 15 vezes 15, 225. E no final subtrai. 500 menos 225, 275. Então aqui é a resposta da letra C. Foram dados 2 tempos, a gente achou 2 espaços. Tá ok? Falta a letra D, vou fazer o mesmo esquema. A gente vai continuar. Eu vou tirar isso aqui para poder responder a letra D. Na letra D, novamente a gente precisa aqui dos dados. Lembrar que não tínhamos a velocidade foi calculada na letra A,
tá bom? E a função horária foi o que foi pedido na letra B, que a gente fez. Então percebe que se aparece uma questão com várias perguntas, se a gente errar uma das primeiras, consequentemente vai errar todas as outras, porque a gente está usando as respostas do início para poder responder as perguntas no final, tá vendo? Letra D diz o seguinte, ó, o instante em que ele passa pela origem. O que é passar pela origem? Não sei se vocês lembram nas aulas presenciais, enquanto a gente estava na escola, a gente fez questões sobre isso. Um instante em que passa pela origem. Origem é o ponto de partida, né? É o referencial. Toda vez que fala em origem, a gente considera que o espaço, esse espaço aqui, né? Ele é zero. Quando ele chegar na origem, quando ele chegar no ponto de partida, então, independente de onde ele esteja, ele está se deslocando agora para o ponto de partida. Ele está se deslocando para o zero. Então, o espaço final agora vai ser zero. Tá certo? Eu sei que no enunciado diz que é 200. Né? Tá, cadê? Está aqui. Ó. Mas quando ele diz o instante em que ele passa pela origem, o espaço final é zero. Aí eu vou substituir aqui ó, esse zero. E vou repetir todo o resto. E vai resolver isso daqui. Então, a gente vai pegar esse menos 15t que está do lado direito e vai passar para o lado esquerdo. Ele está negativo, você passa, ele fica positivo. E repete o 500. Aí o 15 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 500 dividido por 15. A gente pode dividir. Não é uma divisão exata, né? Vai dar 33,33333, vai ficar repetindo. Aí eu coloquei aqui o sinal de aproximadamente 33,3 segundos. Então, ele levaria esse tempo aqui para passar pela origem. E um detalhe que eu não tinha falado no início, veja que o espaço inicial é 500 e o espaço final é 200. Quer dizer que ele está voltando. Isso é um movimento retrógrado. Ele está voltando em direção à origem. Quando o espaço aumenta, o movimento é progressivo. Quando o espaço vai diminuindo, o movimento é retrógrado, ok? Então, aí a gente concluiu a letra D, tá? Respondemos aqui os 4 itens. Qualquer dúvida você volta, vê de novo, né? Vai tirando sua dúvida, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês aqui a ficha de exercício número 5. São 2 questões, tá certo? A primeira questão, bem parecida com o exercício, tem uma função horária. E na segunda questão tem uma tabela. Como a gente já fez questões de tabela em velocidade média, qualquer coisa é só você dar uma olhada lá na aula de velocidade média para você conseguir fazer isso daqui, tá bom?